Certo. Clica nele, clica em alterar layout, por favor. E depois clica em destaque, pode ser? Beleza. Isso, ficar um pouquinho maior. Então tá. Depois eu te mando o link do vídeo, me lembra, tá? Vou postar no YouTube. Então vou tirar minha câmera aqui. Não precisa ter vergonha, não. Mas você mal aparece, né? Aparece mais o vídeo. Daí o que vai rolar aqui, meu velho? Velocidade média é sempre isso. É o deslocamento dividido pelo tempo. Então, digamos que numa pergunta apareça assim no teu concurso. Sabendo que ele andou 2 metros em 30 km por hora e outros 2 metros em 60 km por hora e outros 2 metros. Calcule a velocidade média. Daí tu pega e soma as velocidades e divide por 3. Porque tu teve 3 situações. Tá errado. Não existe isso. Certo. Velocidade média não é a média das velocidades, beleza? Muito bem. Então agora, tendo em vista isso, você tem que entender a natureza da velocidade média. Ela simplesmente está associada com a distância percorrida dividido pelo tempo. Por quê? Porque quando você olha a velocidade num carro, no velocímetro do carro, aquilo não é a velocidade média. Certo. Tá bom? Não é. Aquilo é a velocidade instantânea. Porque a cada instante ela está mudando. A velocidade instantânea a gente também vai estudar. É lá que a gente estuda a equação do sorvete, sorvetão, vovô ateu, Torricelli. Sim. Tudo isso tem a ver com velocidade instantânea. Aqui é a velocidade média. Então é uma coisinha um pouco diferente, um pouco mais fundamental, mas também bem importante. Muito bem, muito bem, muito bem. Então aqui ele fala sobre a velocidade instantânea. Tu deve lembrar desse símbolo aqui do limite, né? Certo. Pois é, a gente não vai ver limite, claro, mas tem a ver com ele. A gente vê isso lá na Física Geral 1. E se a gente quer passar de km por hora para metros por segundo, você deve conhecer essa conversão aqui. Para passar de km por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6 e o contrário, multiplicar por 3,6. Então, para lembrar isso, tu tem que lembrar o seguinte, quando tu está falando de medidas em metros por segundo, as medidas elas são sempre menores, os números são menores, sabe? Sim. Então, isso que você tem que ter em mente, tipo, 100 km por hora em metros por segundo é uma coisa bem menor. Então você divide, porque números menores a gente obtém dividindo. Tenta fazer esse tipo de vínculo mental para na hora da prova você não precisar decorar exatamente as coisas, mas sim fazer uma lógica. Muito bem. A gente já vai começar umas contas, tá? Só quero falar essas coisas mais básicas aqui. Movimento progressivo e retrógrado. Então tem que cuidar um pouco aqui que são os conceitos que às vezes confundem. Movimento progressivo é quando, veja, é quando o móvel ele se move, né, na direção positiva. Isso é um movimento progressivo. Então tudo bem, para isso acontecer aqui, enquanto a gente está falando de velocidade constante, a velocidade tem que ser constante e positiva. Só que quando a gente estiver falando de aceleração, é possível que o carro ele esteja se movendo para frente, mas desacelerando. Numa freada, por exemplo. Certo. Então, é um negócio que tem que cuidar. Sabe, esse conceitinho aqui, às vezes cai uma questão teórica, justamente nesse que eu acabei de falar para confundir. Você vai pensar, pô, como é que o movimento é progressivo, mas ele está desacelerando? Não faz sentido? Faz. Faz porque a definição de uma coisa, de um movimento progressivo é ele caminhar para frente. Né? Tu pode frear caminhando para frente. E o retrógrado é, obviamente, para trás. Muito bem. E agora um elemento muito importante para a gente fazer nossas contas e compreender os fenômenos. A física ela tem o poder de prever coisas. E, por sinal, muito melhor que a probabilidade, né? Porque a gente vai estudar probabilidade lá na matemática, os caras argumentam assim, porra, isso aqui pode prever um resultado. Beleza, pode prever, mas pode não prever também. Né? Tu vai jogar uma moeda, tu tem a probabilidade de dar cara ou coroa, mas tu pode achar que vai dar cara e dar coroa. Você pode ter uma probabilidade enorme de uma coisa acontecer, né? Por exemplo, jogar um dado e cair um número maior que 1. Muito provável que isso aconteça, mas pode ser que não aconteça, pode ser que caia exatamente 1. Né? Enquanto na física, não. A física ela tem expressões que te dão exatamente o que vai acontecer. Exato, sem erro. Que são
as equações da física, né? Elas são equações que te dão respostas exatas. A função horária é a primeira das equações que a gente aprende. Ela te dá exatamente qual é a posição depois de um determinado tempo. Então, se tu tiver a função horária do movimento, você pode não prever, mas ter a certeza de onde o objeto vai estar depois de um determinado tempo. Ou qual é o tempo que ele precisa se mover para estar em determinado lugar. Beleza? Beleza. Então, aqui nós temos um exemplinho de uma função bem básica. Então, o que são cada coisa aqui, né? A gente já vai ver. Mas a questão é o seguinte. Para essa equação aqui, se eu estiver interessado em saber a posição do corpo... Bem, tem um corpo que é regido por essa equação, tá? Certo. O corpo é regido por essa equação. Se eu quiser saber qual é a posição dele depois de um segundo, a única coisa que eu preciso fazer é colocar no lugar do t o número 1. Vai ficar 10 mais 5 vezes 1, 15. Então, a posição dele vai ser na posição 15. E assim sucessivamente. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto tempo vai demorar para este corpo, que é regido por essa equação, estar na posição 25 metros. Você coloca o 25 metros aqui e isola o t, né? Vai ficar 25 menos 10 dividido por 5, vai dar 3. E assim sucessivamente. Então é uma coisa bem banal aqui, né? Aqui tem uma equação um pouco mais difícil, que tem o t ao quadrado, mas nada demais, né? Só jogar ali e levar ao quadrado. E é isso aí. E é isso aí, cara. Então vamos fazer... bem, eu já tô com a minha garganta doendo um pouco. Eu não vou nem ler esse exemplo aqui. Eu vou começar um mesmo. Resolver um aqui. Depois eu vou pedir para você fazer uns, tá bom? Beleza. Deixa eu fazer um dificião aqui, supostamente. Não quero fazer de trem ainda, não. Acho que esse aqui é bom, 29 aqui. Cara, tem uma questão de velocidade média que eu pensei assim, porra, eu tenho pós-doutorado em física, não vou errar a questão de velocidade média. Tem uma questão de velocidade média desse livro aqui que eu não consegui fazer de primeira, assim, velho. Esse livro aqui é barra pesada, assim, pra quem quer aprender pra valer mesmo. Nem show. Sim. Sempre foi minha dificuldade em física, foi isso. Às vezes eu achava que entendia tudo, de repente pegava uma questão. Física é bom pra deixar o cara humilde. É. O bagulho é doido. Ainda mais eu que dou aula para uns alunos que quer passar no ITA, meu Deus, velho. Essa questão do ITA lá é doentio, assim, chega a ser ITA doentio. É doideira. Daí, o que eu ia falar? Sim, cara, depois tu me lembra de te passar esse livro também, para tu dar uma estudada. A teoria, pegar uns exemplinhos para fazer quando tiver tempo. Tá? Sim. Porque se o cara tá me pedindo aula dia 22 de dezembro, é porque o cara tá nem aí para janeiro, para férias, né? É. Apesar de ser do Rio de Janeiro, aí cheio de praias. A tentação é difícil. Pode crer. Você mora na capital mesmo? Não. Eu moro no interior do estado. Mas você tem praia aqui também. Qual é a cidade? É Macaé. Macaé, pode crer. Macaé tem um time, hein? Macaé, né? Tem sim. Pode crer. Vamos ver. É que eu sou vascaíno, daí infelizmente, né? Infelizmente eu sou vascaíno. Daí a gente sabe desses times mais do interior aí, porque passa no Campeonato Carioca lá na rua. Velocidade escalar média de automóvel é 80 km por hora no primeiro trecho de seu percurso e 60 no trecho restante. Esse é o tipo de questão de velocidade média difícil que pode cair num concurso. Né? Porque se tu chegar pro cara e falar assim, pô, caiu a velocidade média no meu concurso, o cara vai rir de ti, né? Mas uma questão como essa é difícil, cara, pode cair. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo, olha só que interessante. Então, apesar de serem velocidades diferentes, os trechos foram percorridos no mesmo intervalo de tempo. Correto. Então, obviamente, terão que ser trechos de tamanho diferente também. Porque não tem como o trecho ter o tamanho igual, ter sido percorrido no mesmo tempo e em velocidades diferentes. Não faz sentido. Certo. Faz sentido algum, imagina. Tu tá andando um carro 80 km por hora, outro é 60. Eles andam no mesmo tempo. Um vai andar mais que o outro. Ocorre no mundo real, né? Vai se deslocar mais, né, quero dizer. Qual é a velocidade escalar média durante todo o percurso? Ela é média aritmética das velocidades escalares médias de cada trecho do percurso? É aquilo que eu te falei, né? Comecei a aula com isso. A velocidade média não é a média das velocidades. Então a gente já pode argumentar que a segunda afirmação está errada. Né? Isso.
Mas vamos encontrar a velocidade escalar média durante todo o percurso. Porque é um automóvel só, né? Movendo-se um percurso em 80 e outro em 60. Então, vamos falar aqui da velocidade média 1, tá? A gente sabe que ela é 80. E ela é um ΔS pelo um ΔT. Só que como é velocidade 1, eu vou chamar de ΔS1 e T1, beleza? Beleza. Muito bem. Agora vamos fazer o mesmo para a velocidade 2. A velocidade 2. Pô, tem um bebê chorando aí. Tu tem filho, cara? Tenho filha. Eita. Barra pesada, hein? Estudar e tal. Cuidar da família. Parabéns, velho. A esposa segura por enquanto. Que bom. Se liga. Beleza. Aqui, 2 e 2, porque a gente está falando do segundo trecho. Né? Só que tem um ponto muito importante para que a gente consiga unir essas duas equações, que é o seguinte. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo. Então, os T são iguais. Eu posso tirar o número que distingue eles. Perfeito. Sacou a ideia? É isso aí. E tem um outro fato ocorrendo aqui, né? O problema está pedindo o quê? Eu comecei errado aqui. Eu tenho um algoritmo para começar as contas. Eu sempre tenho que indicar o que o problema está pedindo para eu não me perder. Porque a física é muito fácil de se perder, porque tem trocentas equações, trocentas formas de resolver a conta. Né? Ele pede a velocidade média total. Ok? E o que é a velocidade média total? Velocidade média total, bem, vamos chamar aqui de VM total. É o deslocamento total pelo tempo total. Qual vai ser o deslocamento total? Bem, vai ser a soma desse deslocamento com esse. Porque a gente está falando de um carro só, né? O carro andou esse deslocamento em 80 km por hora e esse em 60. Certo. Então, o deslocamento total, que eu acabei de escrever ali, o ΔST, né? Deslocamento total, é igual ao ΔS1 mais o ΔS2. Beleza? Beleza. Enquanto o tempo total tem a mesma lógica, né? O problema é, como o nosso tempo total ele é a soma desses dois tempos que são iguais, então eu posso falar que é simplesmente 2 ΔT. Que ΔT mais ΔT é 2 ΔT. Não é mesmo? Correto. Então, em outras palavras, eu consigo escrever a velocidade média total como essas somas aqui. Então, em outras palavras, para eu conseguir escrever essa parada aqui, note, olha que interessante. Para encontrar o que o problema está pedindo, eu não preciso saber exatamente qual que é o valor da primeira parte do deslocamento, da segunda e do tempo. Mas sim, eu preciso encontrar uma relação entre eles. E, bem, essa é a equação da velocidade média. A velocidade média é sempre o deslocamento pelo tempo. Então, como eu quero a velocidade média total, deslocamento total pelo tempo total. Por uma simples conta de fração, eu consigo dizer que isso aqui é o delta S1 sobre o delta T2 aqui, mais delta S2 sobre 2 delta T também. Certo? Certo. Veja, eu não estou mexendo com números, nada, eu só estou mexendo com a expressão que o problema me pede. Né? Agora, olha só que maravilha. Esses caras que eu acabei de escrever aqui, eles estão ali em cima, olha só. Só falta 2, mas... ali. Né? Delta S1 sobre delta T. Aqui, ó, delta S1 sobre delta T. Tem um 2 dividindo aqui, mas dane-se. Só tu pegar o número ali e dividir por 2. É porque isso aqui é 80, olha só que maravilha. Uhum. Isso aqui é 60, então a gente pode pegar e substituir. A gente vai escrever assim. Ah, outra coisa. Tu não precisa copiar nada que eu escrever aqui, tá? Depois eu vou te mandar todas essas imagens no WhatsApp para tu rever. Beleza. Então, como a velocidade média total depende das velocidades, das expressões de velocidade citadas acima,
podemos encontrar essa velocidade em função de seus valores. Então, agora a gente vai pegar essa expressão e vai deixar ela em função dos valores ali de cima. E esse carinha aqui, todo mundo vai ter 2 embaixo dividindo, tá? Sim. Então, o primeiro era 80 dividido por... Então, vai ficar 80, né? Vai ficar dividido por 2. E o outro 60 dividido por 2. Quanto que dá 80 dividido por 2 mais 60 dividido por 2? Bem, dá 40 mais 30, né? Que é 70. Então, deu 70 km por hora. Essa é a resposta. Certo. Agora, você poderia até argumentar, professor, mas 70 é a média de 80 e 60. É verdade. Mas isso não significa que a velocidade média é a média das velocidades. Sim. Isso só ocorreu por causa disso aqui, ó, disso que está em vermelho. Se o que tivesse sido igual fosse os deslocamentos e não o tempo, né? Se no caso o deslocamento fosse igual aqui, em intervalos de tempos diferentes, já não teria dado 70, tá? Então Entendi. tem que cuidar com isso. Beleza? Então, encontramos aqui a velocidade. Beleza? Veja que surgiu tudo de uma expressão que mal teve números, cara. E é assim que tu tem que fazer conta de física. O primeiro vai colocar o que o problema está pedindo, escrever a equação que resolve o que o problema está pedindo. Depois você vai usar os dados que o enunciado está te dando para tentar obter. Às vezes não vai ser suficiente, tu vai ter que fazer uma expressão algébrica. E só no fim, lá no fim, substituir os números, beleza? Sim. Na física tem que ser assim, cara. Porque eles não vão ter pena de ti no concurso. Não é que nem na escola que o professor pensar, esses alunos aí, se eu fizer a conta, uma conta que só dá para ser resolvida algebricamente, eles não vão conseguir. Aqui, velho, é assim, cara. Você tem que fazer desse jeito, cara, algebricamente. Até mesmo porque tem conta na física que se tu não resolver algebricamente não sai. Porque tem contas que a equação envolve massa, por exemplo, só que a massa não importa, porque ela corta se tu escrever algebricamente a conta, sabe? Então, é bem importante ter em mente fazer as contas com as letras primeiro. Agora, eu vou te pedir para resolver uma continha aqui, tá? Tá ok. Quero que você resolva esta aqui. Beleza, então eu vou te deixar sozinho. Meu método é assim: eu te deixo um pouco sozinho. Você tenta resolver sozinho. Eu vou te dar 5 minutos para resolver. Se quiser resolver antes, beleza? Me manda uma foto no WhatsApp para eu ver como é que tu desenvolve a conta, tá? Tá ok. Se tu não resolver em 5 minutos, eu te ajudo. Tá ótimo.
Acho que finalizei aqui. Deixa eu ver. Pode mandar a fotinho lá? Tá certo. Deixa eu mandar aqui. Ver como é que se desenvolve. É isso aí, cara. Vamos ver se tá certo, né? Mas acho que sim. Posição final, posição inicial, os instantes. Determina a velocidade escalar média do atleta no intervalo T1 a T2. Aí T1 é 10, T2 é 20. Tranquilão, né? Tranquilão. Sim. For dummies total, assim. Agora, eu quero fazer um outro exercício aqui, não tão for dummies. Beleza. Eu quero pegar aqui o mais difícil para tu tentar fazer o mais fácil depois. Falar de coisa do pessoal do Rio aí, ó. Vamos ver se você curte. Talvez você não curte, não sei. Escola de samba. E aí? Não ligo pra isso não. Pode Mas crer. vamos lá. Só aqui na minha cidade também não gosta muito. Uma escola de samba, ao se movimentar numa rua reta e muito extensa, mantém um comprimento constante de 2 quilômetros. Então, é uma escola de samba que, tipo, todo mundo junto lá dá 2 quilômetros e ela não aumenta nem diminui, né? Vai ficar aquele bloquinho de 2 quilômetros se movendo, em outras palavras. Certo. Se ela gasta 90 minutos para passar completamente por uma arquibancada de 1 quilômetro de comprimento, sua velocidade média deve ser... Cara, é o seguinte, eu preciso ir no banheiro rapidinho, eu quero que tu tente desenhar o que está acontecendo aqui, tá? Porque desenhar é um ponto extremamente importante na física. Você tenta desenhar e me manda uma foto. Acho que eu volto em menos de 5 minutos, tá? Eu tô passando meio Tá, corrido ok. aqui. De manhã cedo é tenso. Daí vamos ver se teu desenho vai ao encontro do que realmente você precisa desenhar para resolver o problema. Já volto. Falou.
Eu acho que eu fiz aqui, mas um pouquinho confuso mesmo. Opa, desculpa a demora. Vamos ver. Conseguiu fazer o desenho? Mandei. Opa, vamos ver. Tá. Esse 2 quilômetros ali seria o bloco de carnaval, certo? Isso. E daí, o que é aquele 1 quilômetro no seu desenho? É a arquibancada, né? Ah, daí ele está dizendo que o problema pede... O problema fala o seguinte, né? Se ela gasta 90 minutos para passar completamente por uma arquibancada de 1 quilômetro, sua velocidade média deve ser... vamos ver a conta que você fez. Deixa eu ver lá. Bem, deixa eu colocar aqui no site para a gente discutir junto. Olha só, você colocou aqui que o ΔS tem que ser 3 km, e tá certo. É sempre bom fazer uma indicação do seguinte: na física, você nunca trabalha com corpo extenso para fazer esse tipo de problema. Apesar de ser um corpo extenso, ser uma escola de samba de 2 km, ela tem um tamanho, para que ela passe completamente, na realidade, quem tem que passar pelos 1 km é esse pontinho aqui, que se localiza exatamente ali 2 quilômetros atrás da frente desse bloco. Então ele que vai se mover até chegar aqui. Quando ele passar por aqui, acabou o problema. Né? Então significa que ele está a uma distância de 3 quilômetros. Isso. Então ele tem que se mover 3 quilômetros em 1h30, né? Isso. 1h30 é 1h,5 vezes 60 minutos vezes 60 segundos, dá isso aí mesmo. Dividiu, já era velocidade bem baixa ali, quilômetros por hora. Isso aí. Então, certinho. Pô, você tá bem, cara. Sei que você tava bem cru, mas, pô, você tá fazendo tudo sozinho. Isso aqui é a questão, supostamente, é uma das mais difíceis aqui desse assunto. Não é aquela que eu falei que eu não consegui fazer, mas... é dificinho, é uma questão bem dificinho. Um aluno de ensino médio não faria isso, assim, de primeira. Beleza, então vamos passar logo esse assunto aqui, vamos pro próximo. Deixa eu abrir aqui. Estudo do movimento uniforme. O movimento uniforme ele recebe esse nome por um motivo. A velocidade é constante, ela é uniforme.
Ela não muda durante todo o processo. Certo. Então, ΔS e ΔT, a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, claro, é um movimento que na prática ele não ocorre no mundo real, né? Pelo menos não na Terra. No espaço até dá para dizer que ocorre de certa forma, mas na Terra, como é que tu vai criar uma situação onde a velocidade é sempre constante? É difícil, né, cara? Sempre vai ter o atrito do chão, ou algo empurrando, resistência do ar, algo do gênero. Sabe? Então, não tem como. Mas é uma boa aproximação, às vezes. Beleza, então por que a gente estuda a velocidade constante? Porque se a velocidade é constante, a gente vai ter uma equação simplificada para descrever o movimento do objeto. Então a gente quer descrever o movimento do objeto, quer saber qual é a posição dele depois de um determinado tempo, ou o contrário. E se a velocidade for constante, a gente tem uma expressão bem simples que descreve esse movimento, que é essa aqui, a sorvete. Sim. Eu falo esses nomes toscos, mas é para que tu lembre na hora do... Não, é bom, eu não conhecia esse nome, não. Sorvete. Né? Bem, o que ocorre aqui, né? Já que a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, então, note que interessante. Essa velocidade vai multiplicar o tempo. E com esse termo eu vou ter a variação da minha posição. Né? Velocidade vezes tempo, né, cara? Isso é importante por quê? Porque tem muitas coisas que eu posso te dizer sobre essa simples expressão. Primeiro, na física, as igualdades elas trazem mais informações que na matemática. Por quê? Porque na matemática, para que tu tenha igualdade, as únicas coisas que precisam ser iguais dos dois lados são os números. Né? Se aqui for 10, a soma dessas duas coisas tem que ser 10. Certo. Isso é igual na física e na matemática, beleza. Só que na matemática para por aí, na física não. Na física tem outra coisa que tem que ser igual dos dois lados da igualdade. Você saberia me dizer qual é? Não. É a unidade. A unidade do que está do lado esquerdo tem que ser a mesma do que está do lado direito. Sim. A gente tem aqui do lado esquerdo metros, porque a posição é medida em metros. Ou, no caso, unidade de comprimento, né? Para ser mais genérico. Aqui do outro lado também tem que ter apenas unidade de comprimento. E outra coisa, eu não posso somar banana com maçã. Se eu tenho uma banana e uma maçã, eu não tenho duas nada. Agora, se eu tenho uma banana mais outra banana, eu tenho duas bananas. Então, você só pode somar coisas que têm a mesma unidade. Tu não pode somar a tua idade com a tua altura. Faz sentido, né? Porque a tua idade é tempo, a tua altura é metros. É comprimento. Então, não dá para somar. Portanto, essa soma aqui, ela tem que ter a mesma unidade também. Se isso aqui é metros, essa coisa aqui tem que ter unidade de metros também. Sacou a ideia? Sim, sim. Isso. Então, de fato é. Por quê? Porque velocidade é quilômetros por hora ou metros por segundo. Então, tem segundo embaixo. E aqui tem segundo em cima. Corta o segundo de baixo de cima. Daí vai ficar, bem, metros em cima. Que é o que a gente quer. Sim. Muito bem. E realmente ela dá uma variação homogênea de posição. Se a tua velocidade é constantemente 10 metros por segundo, a cada segundo de variação, tu vai se mover 10 metros. Essa é a ideia. Sim. Então, por isso uniforme, né? Vai sempre se aumentando a mesma coisa, de 10 em 10. E mais do que isso, essa equação aqui na matemática, ela recebe um nome. Ignorando que ela é uma equação da física. Saberia me dizer qual é o nome dessa equação? É a equação mais importante da matemática, essa aqui. Uma equação da reta? Isso, equação da reta. Equação de primeiro grau, equação afim, equação da reta. Isso aí. Então, por quê, né? Porque o t aqui não está ao quadrado, não está ao cubo, não tem raiz, não tem seno, não tem log. Tem apenas um número multiplicando ele, o coeficiente angular, e um número somando o coeficiente linear. Então, se na reta, isso aqui estaria associado à inclinação da reta. Isso aqui, a altura onde a reta corta o eixo y. Essas são as interpretações do coeficiente angular e linear. Por isso eu vou te dar uma dica, né? Quando tu for estudar matemática, cara, tu tem que focar muito nas equações de reta, tá? No assunto de reta, ó. Foca muito nisso.
Porque com certeza é a coisa mais importante que tu vai ver. Isso é equação de segundo grau, né? Mas essa é mais importante que a equação de segundo grau. Então, beleza, aqui tem alguns exemplos de equaçõezinhas que ele descreve, né, algumas coisas sobre a equação. Por exemplo, isso aqui, 10 mais 5. O 10 é a posição inicial. Faz todo sentido quando a gente pensa na matemática. Né? Esse aqui não é o coeficiente linear, então ele é o valor onde a reta corta o eixo y. O eixo y para a gente aqui na física vai ser o S. Seria o eixo S, no caso. Então é o eixo que dá a posição do objeto. E o eixo x é o t de tempo. Sim. Então, se ele corta, olha só, eu não estou fazendo um desenho, eu deveria estar fazendo um desenho para te mostrar, eu vou fazer um desenho. Deixa eu fazer um desenho aqui para tu entender melhor. Veja só. Se isso aqui é o nosso plano cartesiano que descreve a posição do corpo num determinado tempo. E tu mesmo falou que a equação que sai dali é uma reta. Isso aqui. Esse cara aqui, olha só, o valor aqui, onde ela cruza o eixo y aqui, é o S0. De fato, por quê? Porque aqui é t igual a zero, né? Nesse lugar aqui é o t igual a zero. Então, o eixo y ele está justamente no t igual a zero. Então, se no t igual a zero tu já tem um determinado valor, que é 10 ali naquele que estava aparecendo, então tu tem uma posição inicial. Né? Então, por isso que ela não está passando aqui embaixo. A reta poderia passar aqui embaixo, por que não? Uhum. No zero. Se ela passasse ali, significaria que ela está começando na posição inicial zero. Mas não é o caso ali do primeiro exemplo. E a velocidade está associada com a inclinação da reta. Tá? Tipo, essa reta aqui indica uma velocidade maior que essa, que está bem deitada. Ou que essa, que é quase zero a velocidade. Quase não está variando. Então, a velocidade está sempre associada à inclinação da reta, se nós estivermos falando de um MRU, tá? De um movimento uniforme. Beleza? Se não for uniforme, o gráfico tem outro estilo. Então, vai falar deles, eventualmente. Pode crer. Então, vamos lá. Beleza, aqui tem vários outros exemplos de reta, né? Aqui, posição inicial 0,3, velocidade menos 0,7, velocidade negativa. Se a velocidade é negativa, retrógrado. Então, sim, o sinal ele faz parte aqui da análise. Né? Então, como é que seria o gráfico dessa reta aqui? Seria uma reta declinada, uma reta inclinada para baixo. Porque a velocidade é negativa, então a inclinação é negativa também. E aqui que não está aparecendo o S0? É porque ele é zero. A posição inicial é zero, então tu nem coloca zero, fica muito feio. Tá somando zero. Beleza. Então, algumas definições aqui do movimento uniforme. Muito bem. Bem, como eu acho que tu tá bem, eu nem vou ver esse exemplo, eu já vou te perguntar algumas coisas aqui. Eu vou te perguntar aqui da tabelinha primeira aqui. Consegue me responder a questão A? Deixa eu ver aqui. Assim, sem conta, sem nada, só conceitual. Só de olhar dá para saber qual que é, né? Sim. No T0 ali você já tem o espaço inicial 160. Exato. No T. A velocidade, você poderia fazer a conta da velocidade média para encontrar, mas de olho dá para tirar qual que é a velocidade. Será que tu consegue tirar de olho a velocidade?
conexão tinha caído aqui. Eita. No caso é só ver as diferenças aqui entre os espaços, né? E esse ΔT que vai ocorrendo. Dizer. Boa. E no final. Tá. O movimento é progressivo ou retrógrado. Né? Ele é retrógrado, né? O movimento é retrógrado porque está diminuindo aí. Está diminuindo, é. Isso aí. Vamos ver, era só isso a questão? Agora tem que obter a equação. E aí, será que você sabe obter a equação? Meu S0 no caso é 160, mais VT. VT seria a velocidade média, como a velocidade é constante, né, uniforme, né, basicamente 40 metros por segundo, né? Então, 40T. Né? Só que é negativo, né? Menos 40T, tá certo. Isso. Exatamente, 160 menos 40T. Isso aí. Pode ver. Vamos para a próxima. Por enquanto tá tudo muito certo, cara. Essa aqui, agora é sem tabela. Certo? Consegue? Ela é rápida também. Dá para fazer rapidinho. O espaço inicial seria 60. O espaço quando t for 3, 60 menos 36, isso vai dar 24. No instante que o móvel passa pela origem dos espaços. O instante passa pela origem dos espaços. É quando S for igual a 0, certo? Não. Certo. Bem, pode ser que não. Vai depender da equação, né? A origem é 0. Então, quando ele passa em S igual a 0. Isso, exatamente. 5 segundos. E se o movimento é progressivo ou retrógrado, ele é retrógrado. Que ele é negativo. Isso. Bom demais, velho. Bom demais. Beleza. Acho que esses problemas de encontro, cara. Vamos fazer uns probleminhas de encontro com a Fátima Bernardes aqui. E esses aí costumavam me confundir na época. Muitos anos que eu não vejo. Tu diz, Deixa eu fazer as 50 aqui, então. Duas pequenas esferas AB percorrem a trajetória retilínea com velocidades diferentes. No instante T0, as esferas estão posicionadas de forma figura abaixo. Em que instantes... Não, isso aqui não é tão legal. Eu quero um encontro com Fátima Bernardes. Cadê? É razoavelmente legal. Aqui, essa aqui é boa. Ali, aquela é um pouco mais difícil. Então vamos começar de leve aqui. Depois a gente pode fazer aquela, porque ali não é exatamente um encontro. Beleza. Vamos para o encontro. Veja esse probleminha maravilhoso aqui, né? Determina o instante e a posição de encontro dos móveis. Então, como eu te falei, primeiro passo do nosso algoritmo. Nós precisamos definir o que o problema está pedindo. Ele quer a posição e o instante do encontro. Então, ele quer a seguinte situação, meu caro. Ele quer um determinado S, eu vou chamar S de encontro, e um determinado T, o T de encontro. Ok? Certo. Muito bem. É isso aí. Agora, como é que a gente vai encontrar isso? Não é simplesmente jogando o número na equação. Porque isso não vai dizer exatamente onde eles se encontraram. Jogar um número numa equação vai me dizer qual é a posição num determinado instante, mas se eu não sei o instante do encontro, eu não tenho como encontrar diretamente assim a posição do encontro. Então eu preciso pensar algebricamente no que é um encontro. Pense comigo, se você marcar com uma pessoa de sair e vocês não estiverem na mesma posição ao mesmo tempo, não é um encontro, né?
Você fala que vai ver sua mulher no shopping hoje às 3. Se ela for no shopping, mas só ano que vem, isso não é um encontro, certo? Certo. E também, se vocês estiverem se comunicando às 3, mas não estiverem no mesmo lugar, também não é um encontro. Então, vocês estão no mesmo tempo, mas não estão no mesmo espaço. Como a gente estava vendo agora há pouco, esses movimentos eles podem ser descritos por retas, né? Então, na prática, né, cara, dois movimentos como esse são duas retas assim. O encontro vai ser bem visual aqui nesse caso. É justamente onde as retas se encontram. Beleza? Beleza. As retas onde a gente descreve o movimento se encontram. Percebam o seguinte, né? Apesar de elas serem retas completamente diferentes, existe um ponto onde elas são iguais, que é o ponto de encontro. E esse ponto de encontro, sim, tem um determinado T, que é o que a gente chamou de T de encontro aqui, um S. S de encontro. Como encontrar isso? Bem, essas retas têm equações, não é mesmo? Correto. A S1, por exemplo. Bem, qual que é a equação da S1? O corpo S1 tem velocidade 20 e posição inicial 15, tá vendo? 15. Beleza? Certo. Seria tipo 15 mais 20t. Boa, Daria esse o. cara é muito rápido, tá louco? Essa é a equação do primeiro, exatamente. Certo. 20 mais 15t. 15 mais 20t, desculpa. 15 mais 20t, isso. E a verde também tem uma equação que vai descrever a reta verde, a bola 2. Qual que é a equação da bola 2? 45 menos 10t. 45 menos 10t, exatamente. Bem, nós estamos novamente procurando esse lugar aqui, posição onde as duas são iguais. Veja, posição de encontro é onde as duas são iguais, é o ponto onde as duas retas são iguais. Então, o que eu tenho que fazer com essas duas equações para encontrar esse ponto? Iguala elas. Exato, igual. Então, se eu quero um encontro, S1 igual a S2. Então. Bem, se o lado esquerdo é igual, o lado direito também é. Então, a gente pode igualar as duas equações. E agora tem que resolver uma álgebra bem infantil. Passa T para um lado, passa o número para os outros. Vai ficar 30TE. Igual a 30. 30, então TE é igual a 1. Instante de encontro foi em 1 segundo. Bem, eu encontrei o instante de encontro. Agora, como é que eu encontro a posição? Você pode substituir esse 1 em qualquer uma das duas equações. Né? Pô, você tá bem demais, velho. Você não tem nem graça de dar aula. É isso aí, pô. Isso vai dar 35. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Beleza. Agora é sua vez. Deixa eu pegar um probleminha do estilo aqui. Essa aqui é boa, de vestibular. Precisa que eu te mande o que a gente acabou de fazer ou você consegue fazer sozinho, você acha? Ah, não precisa mandar, não. Por agora. Beleza. Não aguardo. Manda a foto bem desenvolvida, hein? Beleza? Beleza.
Acho que ficou faltando o resto da questão, não? Sim, o que o problema está pedindo, né? Verdade. Deixa eu apagar isso aqui, que é inútil. Está pedindo só a posição. No caso, eu só esqueci de botar a posição de fato, né? No caso, eu achei o T. Mas aí teria que substituir aqui para achar a posição. Substituir rapidamente Isso. aqui. Beleza. Não tem nada demais, né? Quem fez essa parte difícil, né? Daria 20, né? Posição 20. Isso. Tranquilão. Ai, estão passando rápido as coisas aqui. Beleza. Vamos continuar a matéria. Se você quiser ver toda a matéria até fevereiro, tem que passar rápido mesmo. É. Beleza. Tem umas coisas meio nada a ver. Mas uma coisa que eu nunca aprendi a fazer na física é resolver problema assim rápido, né? Eu sempre demoro, tenho que ler o anunciado e essas provas geralmente ela tem um tempo curto, né? E sempre me pego no tempo, cara, porque não sei, deve ser uma falta de prática, né? Talvez. Porque às vezes as questões estão escritas de uma forma bem mais complexa do que um livro didático, né? Tem isso também. Sim. Então, beleza. Tem umas probleminhas mais difíceis aqui, mas acho que a gente vai pular por hora para começar a ver hoje já o movimento uniformemente variado. Tá? Ok. Claro, existem outras coisas importantes para ver lá em movimento uniforme, que é o movimento relativo, por exemplo. A gente pode ver em outra hora. Só que hoje eu quero começar esse novo assunto aqui já para te lembrar de coisas importantes para você poder estudar sozinho quando você quiser. Né? Isso aqui, Sim. com certeza, é a parte mais importante aqui da cinemática, o MRUV, movimento acelerado. Por que ele é mais importante? Porque é um movimento que envolve aceleração, que por sua vez envolve força, que por sua vez envolve lei de Newton. Né? Então é um assunto que engloba tudo isso. Beleza. Então, até agora a gente estava vendo velocidades constantes. Não serão mais constantes. Agora a velocidade vai variar com a aceleração. Então a aceleração, a obtenção da aceleração, ela é que nem parecida com a obtenção da velocidade.
A velocidade não era a taxa de variação da posição no tempo? Velocidade, taxa de variação da posição do tempo. Aceleração é parecido. É a taxa de variação da velocidade no tempo. Certo. Entendeu a ideia? É isso aí. Taxa de variação da velocidade no tempo. Então, as lógicas que a gente tira da aceleração são parecidas com a da velocidade. Por exemplo, aqui está muito feio. Aqui, ó. Essa aceleração, nem sei do que se trata, mas a aceleração deu 3,75 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo a velocidade aumenta 3,75 metros por segundo. Então vamos supor que o carro estivesse parado e ele começa a se mover com essa aceleração. Passou um segundo, ele vai estar com velocidade de 3,75. Passou mais um segundo, vai estar com velocidade de 7,5. Passou mais um segundo, vai estar com velocidade de 10, qualquer coisa. E assim vai, entendeu? A aceleração, ela soma velocidades. Instante a instante. Então, o valor da aceleração que você tem, soma isso em velocidade instante a instante. Por exemplo, a aceleração da gravidade é 10. 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando. Significa que a cada segundo de queda, se não tivesse resistência do ar, claro, o objeto ele aumentaria a sua velocidade em 10 metros por segundo. Então, cai um segundo, 10 metros por segundo. Cai outro, 20 metros. Cai outro, 30 metros por segundo. Assim vai. Muito bem. Blá, blá, blá. Bem, vamos lá. Acho que tu pode tentar resolver a 62 aqui, que é um pouquinho fora do que a gente está acostumado. Será que tu consegue? Vou ver aqui. Que é a aceleração da Lua, né? Daí é um pouquinho diferente. No caso aqui é só ir multiplicando por cada valor ali, né? Basicamente, mas é porque tu tem que levar em conta uma coisa, né? Supondo ter partido do repouso. É por isso que tu não vai somar nada, né? Porque se ele já tivesse alguma velocidade, tu teria que somar a velocidade que tu obtém com a aceleração. Mas como ele está partindo do repouso, a velocidade inicial é zero. Então sim, você só tem que multiplicar. Sim. Daí fica fácil, né? Então, esse detalhe do repouso é muito importante. No caso, no intervalo 1 seria 1,6 mesmo, no intervalo 2 seria 3,2, por aí vai, né? Isso. 4,8 no final. Mas qual que é a unidade dessas coisas que você está falando aí? 4 metros por segundo. Né? Isso. São velocidades, né? Não são metros por segundo. Né? Isso. O final é 4,8 metros por segundo. Isso. Pode crer. Então, aqui a gente tem agora o movimento acelerado e o movimento retardado, tá? Então, movimento acelerado. O módulo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo. Então, já é uma definição um pouco mais difícil se comparado com o movimento retrógrado e o movimento progressivo, né? Porque está falando do módulo da velocidade. Então, veja, o módulo ele pode aumentar, mas numa velocidade negativa, entende? Certo. Tipo, digamos que tu tá dando ré. Tu tá aumentando a velocidade dando ré. É um movimento acelerado. Porque o módulo da velocidade aumenta. Sacou? Sim. Apesar de ser uma velocidade negativa. O movimento retardado. O módulo da velocidade escalar diminui. Então, às vezes, veja, você pode ter uma aceleração positiva, mas ter um movimento retardado. Olha só que bizarro. Por quê? Porque você estava numa velocidade negativa e começou a acelerar. Tipo, começa a derrapar a roda até, né? Tava indo para trás e daí joga a primeira. Tipo, tu tá acelerando para frente. Aceleração positiva.
mas o carro está ainda indo para trás por inércia. Certo. Então, isso seria um movimento retardado. Bizarramente, mas seria. Beleza. Então, cuidar com esses conceitos aí que são fáceis de enganar. O movimento retardado acelerado está sempre associado com o módulo da velocidade. Aumentar ou diminuir. Né? Beleza. Então, aqui tem vários exemplos, né, usando carro. Eu acho que tu entendeu pela minha explicação, então a gente não precisa ver passo a passo aqui. Caraca, a gente já viu 60 páginas, hein, velho? Coisa arada, hein? É. Ainda tem mais um tempão de aula aqui. Beleza. Aqui é uma tabelinha. E aí, o que você pode me dizer da tabelinha aqui? Dá para tirar aqui as informações, né? Só de olhar a tabela, certo? Não precisa nem de equação. Sim. No caso, ele é variado, né? Ah, por que ele é variado? A velocidade está caindo uma taxa de 2 metros por segundo. Cada segundo, no caso. Tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Escala do módulo no instante inicial tá igual a zero. Tá igual a zero, a velocidade basicamente é 10. E... Isso, 10 metros por segundo. Não esquece a unidade. 10 metros por segundo, é. Intervalo de 0 a 4. No caso, ele é um movimento de 0 a 4, ele é um movimento acelerado. Porque o módulo da aceleração... Isso, porque o módulo da aceleração é positivo nesse caso. O módulo, né? E de 6 a 8... Não, peraí. Tu tá falando da primeira parte de 0 a 4? Tu tá dizendo que de 0 a 4 o movimento é acelerado? Não, tá errado, não é acelerado. Tá errado. Eu achei que... Porque o módulo tá diminuindo. O módulo não seria, por exemplo, essa aceleração não seria menos 2 metros por segundo ao quadrado? A aceleração é menos 2, beleza. E o módulo dela não seria positivo? O módulo é positivo, mas o módulo é sempre positivo. Porém, não é isso que ele... não é isso que a gente definiu como movimento acelerado, exatamente. Ah, tá. O movimento acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta. E o módulo da velocidade não está aumentando de 0 a 4. Ah, tá. O módulo da ele velocidade. Está diminuindo, porque de 10 foi para 8, de 8 foi para 6. Perfeito. Então, independente de ser negativo ou positivo, os números em módulo estão diminuindo. Correto. Certo? Agora, de 0 para frente, de 5 para frente, desculpa, a gente nota que, apesar de ser negativo, o módulo está aumentando, né? Porque se tu não olhar o sinal, vai ser 0, 2, 4 e 6. Então, o módulo está aumentando. Sim, perfeito. Então, portanto, olha só que esquisito, na parte que a velocidade é positiva, o movimento é retardado, e na parte que a velocidade é negativa, o movimento é acelerado. Certo. Loucura. Então, por isso confundiu, falei que confundiu? Confunde sim. Deixa eu ver. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Então, vamos ver o movimento uniformemente variado. Aqui nós temos a nossa primeira equação. Essa equação, cara, claro, a equação horária da velocidade, ela te dá a velocidade em função do tempo. Então, você joga um valor de tempo nela, ela te retorna um valor de velocidade. Essa equação, ela recebe um nome. O nome dela é vovô ateu. Vovô ateu, tá? Ah, sim. Daí... Bem, por quê? Porque a velocidade aqui é a velocidade final, ela vai ser uma velocidade depois de um determinado tempo. Aqui é a velocidade inicial. Então, a velocidade que ele tem no começo, né? Aceleração vezes o tempo. Então, beleza, tu pode obter o valor da velocidade aqui
para qualquer instante que você deseje, né? Tal qual a gente estava obtendo agora há pouco a posição no MRU. Lembrando, essa equação funciona quando tem aceleração, tá? Certo. Tem aceleração, a velocidade varia. Agora, meu velho, novamente, né? Uma reta, não é mesmo? Correto. Então, a velocidade no MRU, num gráfico de velocidade por tempo, é um gráfico de uma reta. Show de bola. E aí, mais uma tabelinha para você discutir aí. Vai lá. Velocidade escalar inicial do movimento, 6 metros por segundo. Em que intervalo de tempo o movimento é acelerado? Em que intervalo de tempo ele é retardado? No caso do intervalo 0 até 3, né? Ou ele pode ser considerado... Não, peraí. O módulo da velocidade ele tá caindo, né? Então ele é um movimento retardado, nesse Boa, caso. garoto. Isso aí, garoto. E aqui o módulo do T3 a T5, o módulo da velocidade sobe, logo é um movimento acelerado. Isso. Boa, muito boa. Em que intervalo de tempo o movimento é progressivo e em que intervalo de tempo é retrógrado? Isso aí tem a ver só com o sinal da velocidade, né? Progressivo é só... O que era progressivo mesmo? Já esqueci. Progressivo é quando a velocidade é positiva, ou seja, o carro está indo para frente. Então, de 0 a 3, ou de 0 a 2, não sei se considera o 0, ele é considerado... E aí, considera o 0 ou não? Será 3, né? Porque até 3 a velocidade é positiva. Em 3 vira 0. Então é de 0 a 3. É tipo até o 2,99999. Isso, é o limite. 0 a 3. Né? Exato. E de 3 em diante, a gente tem retrógrado. Exato, muito bem. Progressivo. Pode crer, meu velho. Putz, se formou em 2012, eu também, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32, eu tenho 30. Pô, você já tem filha? É uma só? Uma só. Eu namoro ainda, né? Mas a minha namorada já deve estar de saco cheio de tanto enrolar ela, cara. Pra casar, ter filho e tal. Eu dei uma enrolada ainda. Ah, é? É tenso, é uma decisão tensa, né, velho? Tá doido, tenso demais. Também é tenso ficar sem a mulher que a gente sabe que é boa, porque, assim, hoje em dia, né, cara, eu fico vendo essas guriazinhas aí, eu sou professor de aula no ensino médio, essas gurias estão tudo maluca, velho. Sabe, as gurias, elas se expõem sem medo, velho, tá louco. O cenário tá outro. Sim, totalmente. E sabe, tipo, normalmente as gurias, elas estavam meio não ligando pra nada, assim, tipo... Elas queriam um namorado e tal, e isso era suficiente pra elas, as menininhas adolescentes. Hoje em dia, um namorado não é suficiente para elas, porque elas têm o Instagram. Lá tem cara do mundo inteiro dando bola para elas, tá ligado? Sim. Então isso meio que vicia elas, vicia a atenção. Ainda mais que mulher tem tudo isso de ser mais emotiva e tal. Elas acabam ficando muito malucas, viciadas em atenção. Então uma guria que foge disso, né? Em geral da nossa idade ou para cima só que foge disso, as gurias. Porque o pessoal que nasceu no Instagram tá difícil. Tá difícil. E daí tem umas mulheres mais velhas que, sabe, envelhece e não fica sábia, acabam querendo voltar a ser menininha. Daí, pô, estraga relacionamento por causa disso, né, velho? Coisa feia. Ela faz o Instagram, gosta dos likes que os caras mandam, acaba querendo ter isso o tempo todo. Quantas mulheres de 40 anos aí estão se divorciando porque elas acham que tem né? Elas acham que tem direito de ser feliz o tempo todo. Pô, ninguém é feliz o tempo todo. Se tu quer ser um cachorro que recebe ração o tempo todo, tu vai ser feliz, mas, pô, a gente é ser humano, tá ligado? Então tem que dar valor mesmo, essas minas aí que estão na correria com a gente. Verdade.
Só que é tenso, né? Querendo ou não, é tenso. Ó, filho, manutenção infinita, mano. Difícil, Sério? Poxa. cara. É aquele carnezinho que tu paga por 18 anos, né? Ou Ó, mais. ou mais. Caraca, que tenso. Pode crer. Ó, aqui eu tenho outra equação, função horária do espaço agora, né? O legal do MRUV é que a gente tem equações que nos dão velocidade e nos dão posição. Então, essa aqui é a da posição. Ela é uma equação que a gente chama de sorvetão. Que tem o sorvete, mas tem mais um pouco aqui. Sim. Né? E se tu fez cálculo, né? Tu deve lembrar que, pô, esse padrão aqui de t ao quadrado sobre 2 lembra aquela integral do x, né? Integral de Sim, x não é x ao quadrado sobre 2? Pois é. correto. Porque, pô, se a velocidade é a derivada da posição, então a posição é a integral da velocidade. Sim, Portanto, se tu integrar essa equação aqui, tu chega nessa. correto. Essa é a ideia. Então, o que muda é esse termo aqui da at quadrado sobre 2, né? Que transforma, no caso, a nossa equação numa equação de segundo grau. Portanto, às vezes, para resolver a posição, tu vai precisar fazer Bhaskara, Sim, né? A fórmula quadrática. Então, é isso aí. Às vezes, daí, tu tem que fazer umas interpretações do tipo, pô, tu resolve Bhaskara, mas tu encontra tempo negativo, né? Porque o que tu vai encontrar ali é um t. Tu pode ignorar o tempo negativo, porque não existe tempo negativo, apesar de ter sido resposta da conta. É um sim. tempo que não faz sentido, né? Não faz sentido físico nenhum, apesar de ser resposta. Bem, aqui tem umas interpretações interessantes sobre o esquema aqui, né? Sobre essa sorvetão. O que acontece aqui, cara? O primeiro tem uma posição inicial, ali no segundo tem a velocidade inicial. Então, essa velocidade que aparece no sorvetão é um valor constante, porque a velocidade inicial do teu movimento não muda. É aquela velocidade que estava ali no início. Sacou? Então, essa velocidade é sempre a mesma. E a aceleração também. A aceleração ela é sempre constante. Tu nunca vai ter, em contexto de ensino médio, aceleração variando. Tá? Sim. Então, beleza. Parari, parará. Bem, eu vou fazer uma conta aqui, que eu já cansei de pedir para fazer coisa. Vou fazer umazinha aqui. Ah, essa aqui da Ferrari. Vamos lá, uma bela garota loura. Isso aí vai ser crime um dia. Colocar isso num livro didático, dizer que a guria é gata. Ao ver passar uma bela. Eu só uso, na real, esse livro porque ele não tem lacração, velho. Tinha um que eu usava antigamente que ele pegou. Meu, eu vi aquilo, não, vou jogar essa merda fora. Era um livro de matemática e ele dizia assim: você acha, né, no meio do livro de matemática, você acha que é legal empresas que lucram e tal? Porra, é um livro de matemática, cara. Quer discutir essas coisas aí, pô, vai em outra matéria, não na minha. Falou, É verdade. porra, Tá difícil, cara. tá foda. Ao ver passar uma bela garota loura dirigindo uma Ferrari vermelha que desenvolve velocidade constante de 72. Ao ver passar uma bela garota loura dirigindo uma Ferrari vermelha, a gata está dirigindo a Ferrari, que desenvolve velocidade constante de 72 km por hora, um apaixonado rapaz resolve sair ao seu encalço pilotando sua possante moto. Então, aqui é o cara, aqui é a mina. Certo. No entanto, ao conseguir partir com a moto com aceleração constante, veja, o movimento da moto é acelerado, o do carro não. O carro já está 22 metros à frente. Então, a moto vai aumentando sua velocidade, porém, ela estava parada e estava atrás, no começo da análise aqui. Após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça? Bem, dá para fazer essa conta só com equação? Dá. Mas, como eu te falei, eu gosto de fazer desenhos. Aqui a gente tem um belo desenho já, indicando tudo, né? Não preciso nem desenhar nada. Veja, o que o problema pede na questão A? O tempo que alcança. O tempo que demora para alcançar. O que é alcançar? É um encontro. Então a gente está procurando o tempo de encontro. Ok? Certo. O tempo de encontro vai ser igual vai ser quando a posição da moto é igual à posição da Ferrari.
Então a gente precisa encontrar qual é a equação da moto, a equação horária da moto e a equação horária da Ferrari. Por isso que é tão importante esse assunto de equação horária, meu velho. Qual que é a equação da moto? Primeiro, que tipo de movimento a moto tem? Ela tem MR e V, movimento retilíneo uniformemente variado. Então a equação é sorvetão, beleza? Certo. S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Qual que é a posição inicial da moto? Bem, a moto começou no 0 aqui, né? Vamos considerar assim. Poderia dizer que ela começou no 100? Poderia, mas seria burrice. Vamos usar números menores, né? Então ela começou no 0. 0. Qual é a velocidade inicial da moto? Ele fala sobre isso aqui. Um apaixonado rapaz resolve sair a seu encalço. Ou seja, ele estava parado. Certo. Sacou? Logo a velocidade inicial era 0. Mas ele tem uma aceleração que, de acordo com o enunciado, é 4. Né? Isso. 4t ao quadrado under 2. Vai ficar 2t ao quadrado a equação. Olha só que simples. O sorvetão é grandão, mas às vezes simplifica muita coisa. Né? Normalmente a posição inicial e a velocidade inicial são 0. Agora vamos para carro. O carro, bem, o carro ele começa a nossa análise na posição 22. Então ele já tem uma posição inicial. E ele tem uma velocidade inicial também. A velocidade do carro varia? Não, né? Não, MRU então. Então a equação é sorvete. S0 mais VT. No nosso caso aqui, o S0 é 22. E a velocidade inicial é, qual que era? 75, né? Só que era 75... 72. 72 km por hora, né? Como é que a gente passa 72 km por hora para metros por segundo? Tem que fazer dividir por 3,6. Isso vai dar 20, se eu não me engano. É 20, é. Caraca, on fire hoje. 20, opa. 20. Aparecendo aí, né? Tá sim. Mais 20. Tem. Muito bem, se a gente quer o instante, a gente quer igualar as paradas. Então, a gente quer igualar isso aqui. Agora é com o senhor. A parte da física eu fiz. Agora eu quero ver se tu sabe fazer Bhaskara. Fazer aqui. Beleza, tô no aguardo. Vou te dar uma dica. Divide tudo por 2. Essa é a dica que eu te dou. Sim. No caso, eu chego numa raiz aqui que não teria que simplificar, né? Raiz que não dá para simplificar? Não, tem que problema, não. teria que simplificar, que eu falo. No caso, acho que Isso, pode dar uma fatorada, né? Para tentar observar. Deixa eu...
pá, por incrível que pareça, eu acho que eu esqueci como é que fatora uma raiz. Mas vamos ver se deu certo aqui o que eu fiz. Vamos lá. Bem, fatorar é tipo aquele MMC, né? Vai pegar o número, vai Vai dividir por dividindo 2, depois por por dois, dois, 3. dois. Aí depois você agrupa, por exemplo, na raiz quadrada, você agrupa de dois em dois, certo? Pode E o, ser, e o que tu agrupou, pode ser para fora. tu tira pra fora. Eu acho que é isso, então. Acho que eu lembrei. Tá, essa aqui é foto ou eu. De preferência. Ah, tá. Nem bagunçado aqui. Posso ter errado besteira aí. Besteira? Não sei, velho. Parece tudo muito certo aqui. Vamos ver. B ao quadrado menos 4AC, certo? 56. 56 não tem uma raiz exata, né? Isso. Mas tu fatorou e deu. Nossa, deu 2 raiz de 14. Daí tu tem que pensar o que é raiz de 14, né? Porque físico não gosta de raiz como resposta. Físico gosta de número decimal. Se tu tiver no meio da prova e aparecer uma raiz de 14, tu pode não chutar, mas pensar, né? Uma boa resposta, né? Por exemplo, a raiz ela sempre procura o número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz, beleza. Sim, Não existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 14, inteiro, né? sim. Mas a gente pode pensar o seguinte: 3 vezes 3 dá 9. Isso. 4 vezes 4 é 16, certo? Certo. Então é muito provável que esse número seja 3,7, 8, alguma coisa próximo disso. Correto. Entendeu a ideia? Porque tem que ser um número entre 3 e 4, Correto. né? Então, eu chutei 3,7, né? Vamos ver se eu chutei bem. Cor de raiz. 3,7. 3,7. Eu chutei um pouquinho acima do 3,5 porque está mais perto do 16 do que do 9, né? Então, a ideia é Perfeito. essa. Bem, certão. Vou te falar outra coisa, velho. Preciso ir no banheiro de novo. De manhã cedo pra mim Vai é lá. muito complicado. Daí eu vou te deixar uma questãozinha aqui, ó. Uh, para tu tentar dar uma interpretada na física aqui. Essa da ponte é bem interessante, tá? Que te pede um Beleza. comprimento, ou seja, uma coisa externa ao elemento que está se mexendo. Deixa eu só abrir ela aqui, porque eu estou falando da ponte e não coloquei. Sei que o livro estava aparecendo. Deixa eu pôr aqui para você. Depois eu te mando esse livro aí, não me esquece de me pedir. Tá ok. Just a second, já volto.
E aí, consegui encontrar? Então, eu montei a expressão aqui, mas surgiu uma duvidazinha. Diga. É, eu vou te mandar a foto da expressão montada e você me diz se está no caminho, por favor. Eu fiquei com dúvida em relação ao comprimento do carro, se eu tenho que considerar isso. Não. Não, Ah, é uma né? partícula a menos que digo. Seria desprezível esse tamanho, porque ele diz que eu completo a ponte em 4 segundos. Se eu completo a ponte, se eu atravesso a ponte, já tem a informação completa, né? Exato. E aquele 4 metros ali é o que mesmo? É o É o tamanho do tamanho do carro. carro? Ah, então não. Então ele não é uma partícula. Ah, tá, não é uma partícula. Ah, então eu teria que Então considerar. tem Então que. tá errado aí, então. É porque. Ah, tá. Então, meu S0 poderia ser -4. É isso, essa é a ideia. Se tu verifica bem Tá. desenhando, né? O teu desenho Isso não é. tá assim, nota 10. É. Então Tem que, seria. assim, além do que tu fez, tem que indicar a posição inicial, né? Se indicar a posição inicial na frente do carro, perfeito. Porque Sim, daí tu sim. verifica que para ele passar inteiro, precisa passar a traseira dele. Correto, correto. Era essa a minha dúvida, se precisava ter esse entendimento. Tem que Então ter, seria sempre tem um. que indicar a posição inicial. Isso é importantíssimo. Aí no mais, o resto tá correto. Assim, considerando a posição Sim, sim, inicial. exatamente. Ok. Quer que prossiga aqui, que resolva o Não, Bhaskara e não, não, tal? não. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu continuar aqui. Vamos ver Torricelli. Torricelli é uma equação que também descreve o MRUV, ou seja, movimentos com aceleração constante, mas na equação não aparece explicitamente o tempo. Obviamente tem tempo, porque se ele está se movendo, ele está se movendo no tempo, né? Não tem como se mover sem variar o tempo. Mas não aparece o tempo na equação. Então, tu vai usá-la quando tu tiver uma situação como essa aqui, olha só. Sem tempo. Tá falando de aceleração, tu sabe que é MRV. Então, claro, né? Tu vai usar como tu sabe que é MRV. No princípio, ele vai ter que indicar a aceleração. Ou indicar a mudança de velocidade. Daí tu usa a Torricelli. Então, bem tranquilo aqui, né? Só lembrar que ela existe, muito importante. Sim. E, pô, é isso, velho. Vamos ver aqui. Alguma questão barra pesada aqui. Eu acho que essa 76 aqui, pra gente finalizar, deve ser bem difícil. O ERJ aí do Rio de Janeiro. O movimento retilíneo uniformemente acelerado de um objeto pode ser representado pela seguinte progressão aritmética. Retilíneo uniformemente variado, acelerado. Uniformemente acelerado? É. Porra, mas se ele é movimento uniformemente acelerado, então a aceleração varia. Esquisito, hein? Bem, vamos continuar. Esses números representam as variações de espaço em metros, realizadas pelo objeto, cada segundo. Portanto, a função horária dos espaços em movimento em unidades da SI, que representa a posição desse objeto, pode ser cair uma coisa como essa aí na tua prova. Será que tu conseguiria fazer? Não sei, não. Vou dar uma olhada aí. No idea? Bem, aqui ele está dizendo as posições, né? Se Certo. essas equações descrevem posições, então, por exemplo, essa aqui, para um determinado t, vai dar 7. Certo? Para um t mais 1, tem que dar 11. Entendeu a ideia? Sim. Né? Já que ele está falando de uma progressão aritmética, progressões são variações inteiras, né? Tu nunca tem uma progressão de o teu próximo termo não é o termo n mais 1. Tipo, se fosse o n mais meio. Não existe isso. Uma progressão é sempre n mais 1, n mais 2. Correto. No Então, caso, daria para ir substituindo nas alternativas, né? mas daria um trampo do caramba, né? Ah, Porque
Feião seria. Sim, Mas dá dá para pra fazer fazer. uma solução genérica, então. Porque a grande questão é a seguinte: dá para obter 7 em qualquer uma das equações. 11, Tá. 15, dá para obter. Sim. A questão é, se tu obtém 7 para um determinado t e tu faz t mais 1, vai obter 11? Pode ser que não, para essa aqui. Eu Entendi. acho que não. Essa foi a ideia. Essa é a questão. Então tu pode fazer desse jeito, mas tu vai ter que fazer 8 contas, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente jogar 7 aqui, né? Vai ficar... Qual vai ser... O começo vai ter que fazer Bhaskara, né? Então é bem infernal isso aqui. Não. Vamos para a solução mais genérica. Vamos ver aqui. Não tem nenhum termo muito simples aqui que dá a resposta. Só que é uma progressão aritmética. Então, pode ser... Tá, a progressão aritmética, eu tô vendo que está sendo somado quantos aqui de um para o outro? 4, né? 4. Tá variando de 4 em 4, isso é importante. Porque se varia de 4 em 4, significa que a razão é 4, né? Lembra disso? Razão de uma Sim. progressão aritmética. Sim. E a razão de uma progressão aritmética é medida pelo termo da frente menos o termo de trás. Certo. Né? Então aqui, eu não preciso saber exatamente qual é o t que vai dar 11. Eu preciso jogar um número aqui, 1, por exemplo, e jogar o 2. E 1 menos o outro tem que dar 4. Esse é o primeiro passo. Qualquer uma que não dê razão 4 aqui tá errada. Sacou? Então, por exemplo, se eu jogar 1 aqui, vai dar 7. Certo? Certo. Se eu jogar 2, vai dar 6 mais 8. Quanto é 6 mais 8? Vai dar 14. 6 mais 16, né? 6 mais... Não, 6 mais 8. Ah, não, 6 mais 16, é verdade. O cara tá bem de conta. 20, Já não é 4, sacou? Já não é. Por isso que eu falei para substituir nesse caso aí. Parece rápido, né? Só que tu não vai substituir exatamente os números que estão aqui, né? Essa é a questão. Se substitui só os 2 primeiros termos, acho que já daria. Exato. 35 mais... 1 e 2, né? Você vai substituindo. Nós temos 1 e 2, Mas existe uma solução mais fácil, não assim? Bem, pode ser que exista mais fácil, mas se eu não estou pensando, não é a mais fácil para mim. Só que a ideia? Entendi. Eu não estou conseguindo pensar uma mais fácil que essa. Até porque é uniformemente acelerado, né? Mas isso não tem problema. A questão é qual expressão que vai me dar uma razão 4 aqui. É isso que a gente precisa. Isso. Acho que é a letra C, né? C? Deixa eu ver. Posso... Não, não é não. Errei aqui. Bem, a aula está acabando, vamos ficar como tarefinha, é isso? Vou te mandar aqui a questão. Aí fica para você aí trazer a resposta. Beleza? Depois, meu velho, me lembra de te mandar o vídeo e te mandar o livro, tá? Agora eu não posso, que eu estou meio ocupado aqui, tenho mais de trocentas aulas, mas logo que sobrar um tempo eu te mando, tá? Beleza, meu amigo. Obrigado aí. Beleza, querido. Até a próxima. Tomara que a gente feche mais aulinhas aí. Valeu.